Queridos, quando nós somos crianças, nós geralmente gostamos de fazer muitas perguntas. E normalmente essas perguntas elas são feitas pela seguinte palavra: por quê? Por quê? Papai, por que o cavalo é cavalo? Por que o sol é quente? Por que a neve é branca? Por que acontecem coisas ruins na nossa vida? Por que a gente morre? É interessante que a criança, ela faz essa pergunta porque ela quer saber, ela quer entender, ela quer descobrir mundo novo. Mas muitas vezes nós também nos pegamos fazendo esse tipo de pergunta. Por que existe crime? Por que existem pessoas ruins no mundo? Por que a gente morre? Por que acontecem coisas ruins? Por que uma pessoa prospera e a outra não? Por que o Renato tem uns 15 carros na garagem dele e eu só tenho um? Às vezes nós somos tomados por perguntas, por questionamentos, e nem sempre nós temos respostas para esses questionamentos. Uma das coisas que eu fico mais perguntando por quê? Por que Deus criou um universo tão grande? Por que Deus fez um universo que a astronomia chama de um coador sem fundo? Coloca, Daniel, a imagem da fotografia mais famosa do telescópio Hubble, chamada essa fotografia de o campo profundo do universo. Por que as coisas, elas são feitas por Deus de forma que a gente não vem entender? Certa vez alguém me perguntou assim: o senhor acredita? Não, não é essa, Daniel. Essa aqui é da nossa galáxia. A pessoa perguntou assim: o senhor acredita em extraterrestre? Não, ele fez a primeira pergunta assim: o senhor acredita que no universo tão grande só exista gente na Terra? Eu falei: não, é grande demais para ter gente só aqui na Terra. Essa aqui. Cada um desses pontinhos é uma galáxia. A nossa galáxia ela tem de uma extremidade à outra, aquela foto anterior que o Daniel colocou, de 180 mil anos-luz de distância. Ou seja, viajando a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para cruzar a nossa galáxia de uma extremidade à outra, levaríamos 180 mil anos. E essa fotografia tirada pelo telescópio Hubble, chamado Campo Profundo do Universo, mostra em cada um desses pontos uma galáxia além da nossa. Ou seja, a astronomia chegou à seguinte conclusão: não existe profundidade, não existe fim o universo. E aí essa pessoa, então, um aluno da Universidade de Cuiabá, onde eu dava aula antes de vir para aqui, para Chapadão, falou: você acredita mesmo que num universo tão grande só exista ser humano na Terra? Eu falei: não. Aí ele fez a segunda pergunta: o senhor acredita em extraterrestre? Eu falei: não. Mas como? Eu não sei. Eu pergunto para Deus: por que o senhor criou um universo tão grande e só existe a obra-prima da sua criação aqui na Terra, num planeta tão minúsculo, tão pequeno, que em relação àquela estrela mais famosa que vocês já conhecem de cor e salteado aqui, Canis Majoris, a Terra é como um grão de areia perto de um pneu de um trator em relação a Canis Majoris. A gente nem aparece. Eu quero ler com vocês o texto de Tito, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Tito, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Daniel vai precisar ter um pouco de paciência, que eu não passei os textos para ele hoje, mas ele vai jogar para você na tela. Tito, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6.
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A palavra de Deus, ela nos revela que Deus, quando criou o universo, Ele tinha um plano. O plano que nós vivêssemos ao lado dEle. O Jardim do Éden, ele foi criado para que a humanidade, ela subsistisse bem, mas na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. Sabemos a história que o pecado entra na história, e o pecado ele cria uma barreira entre nós e Deus, de forma que, uma vez pecador, nós não podemos mais conviver com o sagrado. É por isso que em Êxodo Deus dá uma ordem, Pedro repete essa ordem, quando Deus diz: sede santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. Mas há muitas coisas no mundo que nós não podemos entender. E além de não conseguir entender por que Deus cria esse universo tão grande, para, segundo a Bíblia, só existir humanidade na Terra, uma segunda coisa que eu não consigo entender, por que Cristo precisava morrer na cruz. Vamos pensar o seguinte: Deus é Deus, amém? Ele tem o controle sobre todas as coisas, sim ou não? Ele governa sobre todas as coisas. Poxa, se Deus é Deus, se Ele governa sobre todas as coisas, se Ele tem o domínio sobre todas as coisas, por que era necessário vir tomar forma humana, morrer na cruz, se Ele podia simplesmente estalar os dedos e tudo acontecesse? Ele poderia simplesmente dar uma ordem e Lúcifer e a terça parte dos anjos dos céus que caíram e foram tomados por demônios desaparecessem. Ele poderia simplesmente, no estalar de dedos, ou numa ordem até mesmo sem vocabular nada, só na sua mente, no seu pensamento, determinar, ordenar que o ser humano voltasse para o seu estágio de santidade e tudo aconteceria. Mas não. Precisava haver a cruz. Precisava vir tomar forma humana e morrer na cruz. Essa passagem, versículo 4, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, por seu amor para com todos. Essa palavra da Epístola de Tito, esse versículo 4 me leva a entender, ou nos ensina, que Cristo morreu na cruz do Calvário para você experimentar a grandeza do amor que Deus tem por você. Diga assim: Deus me ama. Você crê nisso? Agora, o pecado, ele destrói em nós a capacidade de experimentar o amor de Deus. O pecado, ele cria em nós uma incapacidade de perceber o amor de Deus. O pecado, ele age mais ou menos em nós, criando em nós uma insensibilidade, como o hábito ou o costume de trabalhar em uma loja de perfume cria nas células olfativas das funcionárias ou dos funcionários que ali trabalham, a incapacidade por costume de perceber o cheiro gostoso que tem dentro daquela loja. É bom quando a gente entra numa loja de perfume, não é? Não é gostoso? Você entra... Mas um dia que você entrar na loja de perfume, pergunta assim para a moça: escuta, você percebe quanto é cheiroso esse ambiente? Ela vai falar: não, já me acostumei. E aí a gente compra um perfume, depois de um certo tempo a gente fala assim: esse perfume está cheirando mais. Não é que não está cheirando mais, é que você já se acostumou com o cheiro dele. O pecado cria em nós uma incapacidade de nós percebermos o amor que Deus tem por nós. Queridos, se não fosse a ação do pecado na nossa vida,
gerando em nós essa incapacidade de viver e de desfrutar do amor de Deus, não haveria ninguém no mundo, todos estariam na igreja cultuando e adorando a Deus e se preparando para a eternidade. Porque todos iriam entender, perceber, todos os dias, o grande amor que Deus tem por você. O amor de Deus, ele é compreendido de forma incorreta pela maioria dos cristãos. Nós achamos que Deus me ama porque eu vim para a igreja. Nós já achamos que Deus me ama porque eu abandonei a minha vida profissional para servir ao reino de Deus. Nós achamos que Deus me ama porque a partir do momento que eu entendi o Evangelho, então eu me entreguei ao Senhor. Porque eu sirvo a igreja no ministério, porque eu sou um fiel dizimista. Nós passamos a acreditar erroneamente que Deus nos ama porque nós reagimos. E o amor de Deus é uma contra-reação à nossa ação, à aceitação dele. E não. A Bíblia diz que você é fruto do amor de Deus. Salmo 139, 16, diz assim: Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, Deus te ama não é porque você fez ou vai fazer. Antes que você viesse à existência, Deus escreveu o seu nome no livro da vida e falou assim: eu vou fazer essa pessoa porque eu amei essa pessoa. Ou seja, você é fruto do amor de Deus. A sua existência é consequência, Marla, do amor de Deus. Entende isso, irmãos? Amém? Consegue entender? Deus não te ama porque você disse sim ao Evangelho. Se você tem vida, está respirando, se você veio a esse mundo, é porque Deus te amou e como consequência desse amor, Ele fez você. A gente passa a amar as pessoas quando a gente tem uma contrapartida. Eu amo uma pessoa porque eu amo a minha esposa porque ela é linda. Eu amo meu pai porque ele é um pai cuidadoso. Eu amo meu filho porque meu filho é obediente. O amor de Deus não tem porquê. Ele simplesmente amou você e como consequência desse amor, Ele te fez. O amor, ele faz parte, dentro da teologia sistemática, de uma palavra, é comum para alguns, estranha para outros, dos atributos de Deus, que diz assim: Deus trata benévola e generosamente as suas criaturas, demonstrando, através da sua criação, o grande amor que Ele tem por elas. Com a queda, o ser humano deixou de experimentar o amor de Deus e passou a experimentar o mal. E aí é que entra o problema de nós não conseguirmos hoje, na nossa geração, depois de milhares de anos vivendo na prática do pecado, de sentir esse amor de Deus, porque a nossa existência, ela coexiste com o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 19, vai dizer sobre isso. O ser humano, antes do pecado, ele vivia intensamente a presença de Deus. Ele vivia intensamente o amor de Deus. Ele compreendia intensamente a ação maravilhosa de Deus. Mas quando o ser humano peca, Deus diz: olha, vocês vão morrer, porque vocês foram feitos do pó, e agora a consequência do pecado é a morte. Então agora vocês vão experimentar o sofrimento. Vocês vão experimentar o sofrimento provocado pelo pecado. Agora a mulher não tem mais desejo, o desejo dela é para o seu marido. Agora eu vou multiplicar as dores do parto de uma grávida. Agora o homem vai ter que trabalhar muito mais, porque a terra não vai produzir mais tudo muito bom. A terra vai produzir também pragas, cardos e abrolhos, que eu já preguei aqui, que são espinhos, espinheiros. A sua vida não vai ser fácil da agora para frente. Agora o ser humano vai deixar de viver intensamente o amor de Deus e vai começar a viver intensamente as consequências do pecado. Sofrimento, dor, angústia. Por isso era necessário Cristo vir para a cruz. Para que na cruz ficasse evidenciado o amor que Deus tem por você. Quando Cristo vai para a cruz, o objetivo é levar você a um nível de relacionamento com Deus diferente. Antes do sacrifício de Cristo na cruz, a coisa funcionava assim: você tinha que, uma vez por ano,
pegar um animal de acordo com o tamanho da sua família, ir até Jerusalém, entregar esse animal ao sacerdote, ele ia sacrificar esse animal e ele ia oferecer esse sacrifício a Deus pela sua família. A única pessoa que tinha autorização dada por Deus para entrar no local dentro do templo onde estava a presença de Deus simbolizado pela Arca da Aliança era o sumo sacerdote. E esse local ele era cercado por uma cortina muito grande. Qualquer pessoa que entrasse nesse ambiente sem ser o sumo sacerdote, depois de 6 meses de jejum e oração de se purificando, morria fulminantemente. O temor era tão grande que muitas vezes o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada pela cintura e um sino, para que quando ele andasse ali dentro, as pessoas que estavam de fora sabiam que ele não havia morrido. Mas a Bíblia diz no Evangelho de Mateus que quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Isso significa que, a partir de agora, em nome de Jesus, você tem livre acesso a Deus. Amém? A Igreja Católica ainda restringe esse acesso. Você precisa ir para o sacerdote é que vai interceder por você. E boa parte de igrejas evangélicas que surgiram da década de 70 para cá também. Surgimento dos bispos, dos apóstolos, dos santos profetas das igrejas evangélicas por aí, eles é que têm o poder. Eles é que vão interceder por você. Eles é que vão curar. Foi aí que surgiu aquela expressão assim: eu te curo em nome de Jesus. Eu te liberto em nome de Jesus. Eu ordeno que o diabo saia dessa pessoa. Eu. E quando Cristo morre na cruz, o eu morre junto. Agora, através de Cristo Jesus, qualquer pessoa tem livre acesso à presença de Deus. Cristo, quando morre na cruz, ele morre para que você viva intensamente o amor de Deus por você. Intensamente. Mas quando Cristo morre na cruz, um segundo porquê de Cristo ter morrido na cruz, além de te levar a experimentar a grandeza do amor dele, é te levar a experimentar fé nas tribulações. Versículos 5 e 6 de Tito, capítulo 3. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Cristo morre na cruz do Calvário para que você experimente ter fé. E ter fé nas tribulações. Boa parte dos cristãos que nós conhecemos hoje não vive pela fé. Vive pelas obras. Se você duvidar, eu desafio você a colocar um carro de som domingo à tarde ou durante a semana na cidade, dizendo que aqui na igreja, ou que qualquer igreja aí, no domingo, vai curar leproso, vai levantar morto, vai curar cego. Você vai entrar sem carteira na igreja e o seu bolso vai sair cheio de nota de R$100. Você vai trazer as suas contas para a igreja e, milagrosamente, a pessoa que vai estar aqui vai fazer a sua conta lá no Banco do Brasil. Apareceu um monte de dinheiro. Aí você já pega o Carlinho. Cadê o Carlinho? Carlinho, né? Carlinho, entra aí, olha para mim lá. Confirma. Não, confirmou. Eu mudo de nome, de Alexandre para Mariquinha. Se essa igreja não ficar com gente até lá na praça. Quem acha que eu estou certo, levanta a mão. Porque as pessoas hoje não querem viver pela fé. Elas querem viver pela circunstância, pelas obras. Cristo não morreu na cruz para resolver os seus problemas financeiros. Cristo não morreu na cruz para resolver o seu problema de enfermidade. Cristo não morreu na cruz para te fazer mais feliz. Cristo morreu na cruz do Calvário para fortalecer a sua fé, para você ultrapassar as suas tempestades com fé nele. Essa semana eu postei um vídeo do Dr. Russell Shedd no meu Facebook. Está lá para você assistir. 80 e poucos anos. Dr. Russell Shedd, filho de missionários americanos, nasceu na Colômbia, foi para os Estados Unidos com 8 anos de idade estudar, depois de formado foi para Portugal, ser missionário. De Portugal veio para o Brasil
e fundou a editora Vida. Tem milhares de livros escritos no Brasil. Agora, de uns 3 meses para cá, descobriu um câncer severo. E um pastor da Igreja Batista, em São Paulo, foi fazer uma visita, gravou um vídeo em que ele fala assim: eu estou feliz com essa experiência. Eu nunca sofri na vida. E com essa experiência, eu estou me desmamando do mundo e partindo para a eternidade. Portanto, glória a Deus. Está lá no meu Facebook, entra lá que durante essa semana eu vou excluir. Mas assista. Cristo morreu na cruz para você experimentar, vivenciar fé nas tribulações. As tribulações, elas vão trabalhar a nossa fé, vão trabalhar a nossa coragem, vão trabalhar a nossa força. 1 Coríntios 10, 13. Apóstolo Paulo fala sobre você ter fé nas tribulações, você lutar pelas suas aflições, pelas suas angústias, você ultrapassar o vale da sombra e da morte. Capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E quando você passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Mas é preciso ter fé. E como temos fé numa geração capitalista, numa geração em que Mamon, o Deus do dinheiro, reina e predomina na vida das pessoas, na atitude das pessoas, no comportamento das pessoas, na fé das pessoas. A tribulação, ela trabalha, ela apura, ela aprimora a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa capacidade de ir mais à frente, mesmo sentindo muitas dores, muitos sofrimentos. 2 Coríntios 4, versículo 16, 17 e 18. Onde a perseverança na fé, onde a perseverança na tribulação, por causa da fé, vai te levar a enfrentar os seus problemas. Infelizmente, a teologia da prosperidade ensinou algo que é diabólico, de que quando você vai para a igreja, viu, Adão, resolve os seus problemas. Você vai para a igreja, você não tem mais problema de casamento. Sua mulher virou um anjo na igreja. Ela não compra mais tapué, ela não compra mais sapato. Ela chega para você e fala assim: meu amor, acordei inspirada hoje, cortei meu cartão de crédito, não quero mais. Quando você vem para a igreja, você vai no shopping com a sua esposa, ela olha aquela famigerada frase, promoção, ela fala assim: não preciso de sapato. Teologia da prosperidade diz que quando você entra para a igreja, você não tem mais problema de saúde. Teologia da prosperidade, ela mente para as pessoas dizendo que igreja é lugar para você resolver os seus problemas. É mentira. Mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então tem muitos líderes de igreja sendo instrumento do diabo para mentir para a pessoa, e tem muita pessoa cristã que não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, e porque não conhece a Bíblia e não lê a Bíblia, acredita em lorota. Versículo 16, 17 e 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Quando passamos por momentos de lutas e de desertos, Jesus Cristo nos ensinou a confiar. E é interessante, né, a gente servir um Cristo que sofreu tanto. E a teologia da prosperidade diz que não, que você tem que ter carro importado se você serve a Cristo. Que você tem que ter a melhor casa, a melhor empresa, que você tem que fazer as melhores viagens quando você serve a Cristo. Um Cristo que nos ensinou a passar por lutas e aflições. A cruz do Calvário, era o fim de uma jornada de tribulações. É por isso que Cristo morre na cruz do Calvário, para que você tenha fé nas tribulações. O dia que você chegar ao fim, na sua cruz, você vai olhar para o mundo e falar: Pai, estou pronto, como o Dr. Shedd diz, me desmamando desse mundo para subir para a eternidade.
Com o sacrifício de Cristo, a gente passa a experimentar fé. O apóstolo Paulo diz: se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer. Ou seja, vá aproveitar a vida, não perca o seu tempo vindo a esse lugar, porque isso aqui não existe. Isso é conversa fiada, isso é lorota. Mas Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E ele diz: tenham esperança, porque assim vocês vão ressuscitar um dia. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Por que Cristo morreu na cruz? Em terceiro lugar, para você experimentar o paraíso. Infelizmente, muitos de vocês que aqui estão, vivem como se a nossa vida fosse apenas esse mundo. Muitos de vocês vivem como se, a partir dessa vida, não existisse uma eternidade. A gente vive como se fosse eterno. A gente não se prepara para a eternidade. A gente não para pensar na eternidade. A gente não para pensar que vamos morrer. Às vezes a morte parece tão distante de nós. Parece que a morte está tão longe. Ali naquele cantinho, né? Do lado da dona Elvira, o Dilso, domingo passado estava ali, de pé, orando, enquanto ela de joelho, orando. E essa semana chegou em casa, depois da caminhada, falou para a esposa: me dá um copo com água. Sentou na cadeira enquanto ela buscou a água. Deus chamou para a eternidade. Às vezes a morte parece muito distante de nós. E aí a gente não se prepara para a eternidade. E aí o filho dele no velório me contando, falando assim: uma vez nós viajamos, e aí eu escutava ele orando, em silêncio, sempre diante de Deus. Queridos, você foi criado para ser eterno. A morte, ela entrou como consequência do pecado. Você é um ser eterno. A sua vida aqui nesse mundo é uma fração muito pequena em relação a uma vida sem fim, na eternidade. Hoje, pelo testemunho e pela vida, eu posso dizer que aquele homem que ficava sentado naquela cadeira ali, está na presença de Deus. E você? Se você morrer agora, onde você vai passar a eternidade? Não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar e entrar no mosteiro, e aí só ficar em oração, em músicas e estudo da Bíblia. Não. Mas entenda que o seu trabalho nesse mundo é para algo muito fútil, muito volátil, muito passageiro em relação ao seu preparo para a eternidade. Lucas 23 diz que Deus criou o paraíso. Mas Apocalipse capítulo 21, versículo 2, diz que Deus criou também a nova Jerusalém. O irmão Dilson está no paraíso. Quando Cristo voltar, Ele voltará para o seu corpo, vai ressuscitar e vai habitar na nova Jerusalém, porque foi isso que Deus criou o local que Deus criou para nós vivermos. Onde você vai passar a eternidade? Deus não nos criou para vivermos em um mundo de pecado. Estamos aqui. Mas Deus também não te criou para viver no inferno. Mas muitos vão para lá. Com o sacrifício de Cristo na cruz, você pode experimentar uma vida no paraíso. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Fala de um lugar que após o juízo final, aqueles que creram, confiaram e viveram uma vida na dependência de Deus vão habitar. Então, João Batista dizendo: ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Cristo morreu na cruz do Calvário para você experimentar a grandeza do amor de Deus por nós. Cristo morreu na cruz do Calvário para você experimentar fé nas tribulações.
Cristo morreu na cruz do Calvário para você experimentar o paraíso. O que Cristo poderia fazer por nós na cruz, Ele fez. Uma última pergunta que me fica é: por que muitas pessoas preferem viver uma vida longe de Cristo? Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu quero encerrar minha mensagem com esse versículo. E eu espero que você leve para casa e que em casa você possa meditar nele. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Baixe sua cabeça. Eu quero que você fale com Deus agora. Quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, ficar de pé, mas eu quero que você, na sua oração agora, reflita. Se você vive uma vida sem Cristo, não espere amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Sua vida pode tomar um novo rumo hoje. Cristo morreu na cruz do Calvário para você experimentar o amor de Deus. Deus te ama. Deus te ama de uma forma tremenda, maravilhosa, inexplicável, ao ponto de tomar a forma humana, sofrer as perseguições, sofrer os xingamentos, ser rejeitado e crucificado por amor. Cristo morreu na cruz do Calvário porque Ele quer que você aprenda a confiar, a ter fé em Deus. Porque no mundo você vai passar por tribulação e aflição, mas Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você vai aprender a ter fé e a usar essa fé nos momentos mais difíceis da sua vida. Cristo morreu na cruz para que você não vá para o inferno, mas para que você experimente o paraíso de Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Se você está levando um cristianismo mais ou menos, tome a decisão agora. Você pode mudar o rumo da sua vida com uma decisão dizendo: sim, Senhor, eu quero experimentar tudo isso na minha vida. Quero experimentar o Teu amor, eu quero experimentar a fé, eu quero experimentar o paraíso. Diga a Ele: não me deixa sair daqui hoje sem essa experiência, Senhor. Deus, diante do Senhor, tem mais de 200 de vidas aqui nessa noite. Pessoas que vieram, não sabiam o que iriam encontrar, mas vieram e se encontraram com o Senhor. Abraça cada uma delas, Pai. Para que, ó Deus amado, elas entendam que Cristo não foi apenas um profeta, mas o Teu Filho, que morreu na cruz para dar a chance de cada uma dessas pessoas que aqui estão de experimentar o Teu amor, de experimentar o que é ter uma vida de fé, de experimentar o paraíso, para onde irão um dia aqueles que confiaram no Teu nome. Que cada vida que veio aqui essa noite, Senhor, diga sim a esse convite do Senhor: vinde, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ó Deus, não deixa que eles voltem para casa para levar uma vida cristã mais ou menos, uma vida cristã sem compromisso, sem fidelidade. Não deixa que eles voltem para casa, Senhor, para viver uma mentira do diabo, Senhor. Uma mentira, ó Deus, que os leva a tratar o Teu reino, a Tua igreja e a vida eterna, Senhor, de qualquer jeito. Mas que voltem para casa, Senhor, essa noite, decididos a ter uma nova vida, a ter novas palavras, novos pensamentos, novos sentimentos, a ter uma vida regida pelo Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, aqueles cristãos, ó Deus, que são cristãos, mas que são usados pelo diabo,
e que deixa a carne predominar, ó Deus, nos seus relacionamentos. Aqueles cristãos, ó Deus, que o diabo consegue, ó Pai, manipular a sua mente, a sua língua, as suas atitudes. Aquele cristão, ó Deus amado, que o inimigo consegue conduzir a sua vida, sem que ele mesmo perceba, que volte para casa hoje, Pai, mudado e transformado. Em nome do Teu Filho Jesus, para que, ó Deus, eles possam viver intensamente o Teu amor, a fé no Senhor, e um dia, muito em breve, o paraíso. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, é que eu clamo. Amém. Amém. Amém.